Brasil é conhecido por ser um país que cobra muitos impostos e parece que os Estados Unidos está querendo ir pelo mesmo caminho. Não, não é bem assim. A gente vai entender um pouquinho melhor esse caminho. Primeiro, a gente precisa recapitular alguns pontos. Desde que assumiu novamente o Salão Oval, Donald Trump vem anunciando que implementaria políticas agressivas contra outros países, principalmente no que diz respeito à tributação. Ele alega que os Estados Unidos têm uma balança comercial muito negativa quando se fala de importação e exportação com diversos países no mundo. E isso faz com que os Estados Unidos estejam sendo explorados pelo resto do mundo, segundo a visão de Donald Trump. E justamente tentando combater isso, ele implementa no dia 2 de abril desse ano um tarifaço para quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Inclusive o Brasil entrou nesse tarifaço, mas da forma mais suave possível, recebendo ali a menor alíquota de apenas 10%. Mas outros países, como China, por exemplo, chegaram a escalar a mais de 200% ali num rally que durou algumas semanas de vai não vai, um aumenta, o outro dobra e depois aumenta novamente, e assim por diante. Fato é que agora está todo mundo na mesa para negociar justamente quais serão as alíquotas aplicadas para o comércio internacional entre esses países. Mais recentemente, ele anunciou para a União Europeia uma tarifa de 50% que incidiria ali sobre diversos produtos que são comumente consumidos pelos americanos no dia a dia, alimentação, como vinhos, queijos, azeite, enfim, diversos produtos que são produzidos característicos da Europa e que geralmente você replica aqui nos Estados Unidos. Por mais que você tenha esses produtos aqui, você não vai ter com as mesmas características do que são produzidos lá. E também entraria nisso a indústria farmacêutica, que está se desenvolvendo muito na Europa e está competindo de forma muito agressiva com os Estados Unidos. Basta a gente lembrar aqui do Ozempic, né? O famoso Ozempic, que tem crescido tanto o PIB inteiro de um único país, além dos carros alemães, que também são alvo de muitos americanos aqui, que adoram os carros alemães e compram esses carros também. Todos esses produtos seriam tarifados com esse 50%, e justamente entra mais uma negociação com a Comissão Europeia para definir qual que seria a alíquota razoável para que o comércio entre esses países continue acontecendo. Fato é que essa é a política de Donald Trump. Ele ameaça com tarifas exorbitantes, que seriam até impeditivas. Muitos países nem conseguiriam continuar fazendo comércio com os Estados Unidos para que todo mundo possa sentar na mesa e ele ter mais poder de barganha e conseguir costurar um acordo que seja mais favorável para os Estados Unidos. Então, todos esses valores que a gente viu gigantescos dificilmente se tornarão alíquotas reais, a não ser que de fato alguém não queira negociar com o Donald Trump. Mas fato é que essa história toda do tarifaço, ela tem um motivo por trás disso. E o principal motivo que Donald Trump encontra é que, durante muitos anos, os Estados Unidos passou a transferir a sua indústria para outros países. Esse é um histórico que a gente precisa entender e discutir aqui um pouquinho, né? Como que nós chegamos a esse ponto? Por que que hoje está sendo necessário, ou pelo menos na visão do atual governo republicano, é essencial que os Estados Unidos recupere essa posição de país industrial e, para isso, utilize a ferramenta da tarifa, do imposto, essa barreira comercial, para que ele possa retomar esse caminho. Como que a gente chegou até aqui, Arsênio? Davi, é muito interessante a gente fazer primeiro um retrospecto da inspiração básica sobre o tarifaço, assim, né? Quer dizer, Make America Great Again. Na realidade, foi inspirado grandemente e fortemente no 25º presidente americano, lá de 1897 a 1901, que foi o William McKinley, que realmente se caracterizou por um expansionismo geográfico, também o Trump copiou com relação à Groenlândia, ao Canadá, a anexação do Canadá e ao Panamá, etc. E também um alto protecionismo através de tarifas que foi colocado pelo McKinley de uma forma generalizada, assim como o Trump estabeleceu nesse seu mandato, a partir do Liberation Day. Mas é importante também dizer, Davi, que o tarifaço faz parte de uma estratégia das promessas de campanha e da estratégia do Trump que tem três pilares. Um é o tarifaço, que é de alguma forma atingir dois objetivos. O primeiro é de colocar taxas e tarifas de importação que gerem muito receita diretamente ao Tesouro Americano por cobrar tarifas de importação. O objetivo é buscar aí US$ 1 trilhão, porque o déficit americano gira em torno de US$ 2 trilhões, 1,5 trilhão. Essa seria uma parte. A outra parte dessa colocação no tarifaço é que, para forçar as empresas internacionais, asiáticas, europeias, latino-americanas, etc., no Brasil tem casos específicos também, na parte de produção de proteína, produção de aço, etc., que se instalem mais agressivamente nos Estados Unidos, trazendo investimentos para produzir nos Estados Unidos e, assim, pagar menos tarifas. Ou seja, venha produzir nos Estados Unidos, e você vai ter isenção de tarifas, porque você vai estar gerando empregos e etc. tal, nos Estados Unidos.
As duas outras importantes promessas de campanha do Donald Trump, passando rapidamente, que se casam no tarifaço, também para arrecadar recursos, foi o Golden Visa, né? O Golden Visa, que é com 5 milhões de dólares, qualquer cidadão de qualquer país pode ter uma cidadania nos Estados Unidos. Então, eles acham que pode arrecadar bastante. E a outra é a parte de redução de custos através do DOGE, que era realmente mandar muitos funcionários públicos embora, ou seja, fazer demissão, para trazer, então, um conjunto de economias que tirasse o déficit público americano, visando particularmente continuar com o processo que iniciado no primeiro mandato do Trump, que era diminuir o imposto de renda para toda a população, basicamente favorecendo os mais ricos. Ou seja, esse é o arcabouço do tarifaço como parte integrante dessas três grandes pilares da campanha do Trump nessa eleição e que foi anunciada a partir do Liberation Day. Parece há muito tempo atrás, Davi, mas foi em abril, ou seja, 8 ou 10 semanas atrás somente. Essa, para mim, é o cenário do modo geral e seus impactos. Exatamente, parece que tem tanto tempo, porque tem muita coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né. E se tratando de Donald Trump, a gente tem notícia todos os dias. Bom, mas parece que essa questão do tarifaço, apesar de causar muito alvoroço, porque é algo prático e afeta diretamente o comércio diário, a gente precisa lembrar que todos os dias existem empresas comprando e empresas vendendo no comércio internacional. E a partir do momento que ele aplica uma tarifa que muitas das vezes pode começar a vigorar na semana seguinte, isso afeta o mercado global, afeta as ações de muitas empresas, afeta inclusive a economia americana em termos de inflação, por exemplo. Então, quando ele toma a iniciativa é porque ele tem um efeito rápido, mas não é tão rápido assim alcançar os efeitos que ele espera, que é justamente reindustrializar os Estados Unidos, ou seja, trazer de volta para os Estados Unidos as indústrias que foram perdidas.